Graça e paz, querido jovem. Hoje começamos nossa primeira aula sobre Jonas, o profeta fujão. Quando falamos em Jonas, o que vem à sua mente? A gente logo imagina aquele mar, aquela tempestade, tudo aquilo acontecendo. Alguns pontos são muito importantes no livro de Jonas. Primeiro ponto, Jonas tem um chamado para ir e pregar contra Nínive. Não é uma atitude nem um pouco política, Pregar contra não é fácil. A segunda atitude é a misericórdia de Deus ao povo de Nínive. Pois é, o povo em completo pecado, em rebeldia contra Deus, e Deus levanta um profeta e manda que ele pregue lá. Como Deus é bom, Como Deus é misericordioso. Como há sempre uma esperança para procurarmos em Deus. O terceiro ponto é o arrependimento. Sim, aquele povo que estava em profundo pecado ouviu a palavra de Jonas, se vestiram, fizeram de pano de saco, fizeram um jejum e se quebrantaram. Jonas não gostou muito, a gente vai ver no decorrer da história, mas é fato que Deus ouviu o arrependimento. Como Deus é bom, Mais uma vez eu digo isso. E o quarto ponto é a ignorância. Sim, Jonas parece que não conhecia Deus. Jonas se irritou com o arrependimento do povo. Que absurdo, Jonas era um homem, por um lado, maduro, por ouvir a voz de Deus, mas, por outro lado, ele tinha algumas coisas que não deixava Deus trabalhar. E o nosso curso vai falar um pouco disso, Alguns pontos em nosso coração que Deus quer trabalhar para que nós possamos fazer a obra da melhor maneira e alcançar o propósito. Eu te convido a observar comigo 4 pontos importantes em Jonas. Qual é o primeiro ponto? Levante-se e pregue contra. Isso muda muita coisa, a respeito do nosso chamado. Por quê? Quantas são as vezes que temos uma visão do chamado que nem aquelas princesas da Disney, com a vida mudada de repente e ao final elas descobrem que não são pobrezinhas, pelo contrário, elas são herdeiras de um grande castelo, de uma grande fortuna e a vida muda e elas realizam todos os sonhos. Às vezes, nós encaramos o chamado da mesma forma. Parece absurdo. Mas quantos cristãos dizem que quando forem ungidos pastores, ou quando forem ungidos missionários, eles vão fazer missões, eles vão fazer uma grande obra, mas não fazem nada hoje. Só causam confusão, não cumprem o seu chamado. Eles escondem os problemas que tem em casa debaixo do tapete e guardam pecados naquela caixinha do segredo. Talvez esperam acontecer com eles como aquela princesa da Disney, Quando realizar o chamado, vai tocar aquela musiquinha linda ao final e vão dizer, o irmão foi feliz para sempre. Mas não funciona assim. O chamado não se trata disso. Quando Deus chamou Jonas para um desafio, pregar contra um povo, pregar contra, não é uma atitude agradável, não é uma atitude política, não é uma atitude onde o povo iria receber Jonas de braços abertos. Se nós lembrarmos um pouco dos profetas, Jeremias, Daniel, estes homens, Isaías, todos eles foram muito perseguidos. Então, o primeiro ponto que eu destaco para você, jovem, é não tenha o chamado de Deus como uma grande ilusão. O chamado de Deus é uma grande alegria? Claro que sim. Mas ele requer aperfeiçoamento, ele requer crescimento, ele requer alinhamento e crescimento junto a seus pastores e líderes. O chamado de Deus, por outro lado, ele é 360 graus. Você não pode ser um homem de Deus excelente na igreja e um homem de Deus que não luta pela sua família, que não luta pelo seu casamento, que não luta pelos seus relacionamentos. O chamado de Deus, ele é pleno. O segundo ponto importante que nós vamos falar é sobre a voz de Deus. A voz de Deus, ela veio a Jonas. E o que implica a voz de Deus? A voz de Deus implica missão. Isso mesmo. Quantos de nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos nos envolver com a missão? A voz de Deus é uma voz de amor, que vê a necessidade do próximo, que vê o buraco que o pecado está causando nas pessoas, que vê depressão, que vê miséria, que vê homens sem Cristo, escravos de pecados sexuais, imorais e de todo tipo, escravos de uma rebeldia sem fim. E aí vem a voz de Deus ao seu coração e diz, vá lá, nessa direção. Você que já foi aprimorado, porque o primeiro ponto eu falei de aprimoramento, o primeiro ponto eu falei do chamado de Deus, do levantar-se.
No segundo ponto, eu estou dizendo a voz de Deus. A voz de Deus te anuncia um chamado. É aí que muitos travam, porque aí vem o terceiro ponto. Se a voz de Deus te anuncia um chamado necessário para um povo, o terceiro ponto é: agora levante-se e venha se aprimorar. E aí nós temos uma crise terrível em Jonas. Porque Jonas, ele discernia e ele conhecia a voz de Deus. E o que ele faz? Ele toma uma atitude totalmente estúpida e resolve ignorar a voz de Deus. E aí eu te pergunto, foi uma atitude involuntária? Foi uma atitude sem querer? Foi uma atitude inconsciente? Coitado, ele tomou o navio contrário sem saber o que estava fazendo. Não, não foi. Jonas já discernia a voz de Deus. Jonas já era maduro bastante. Em momento algum no livro de Jonas fica essa dúvida no ar, se Jonas realmente tinha consciência da voz de Deus. Todo o tempo mostra um homem maduro. Isso é sério. Às vezes nós fingimos não ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus vai exigir de nós maturidade. A voz de Deus vai sondar o nosso coração. A voz de Deus conhece o nosso interior. Então, o aprimoramento significa abandonar os pecados, o aprimoramento significa abandonar as nossas birras, o aprimoramento significa crescer, ler a palavra, ser aprimorado pelos nossos líderes, ler livros orientados por Deus sobre determinado assunto para crescermos, para continuarmos estendendo a nossa tenda. Isso é a voz de Deus. E o quarto ponto é que a voz de Deus implica assimilarmos o nosso papel na história. Ei, jovem, qual é o seu papel na história? Qual é o seu papel? Eu me pergunto. Imagine se você omitir o seu papel. Se você simplesmente se esconder. Pessoas podem deixar de ser tocadas. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Você não pode simplesmente enterrá-los. Não. Você tem um papel precioso. Mas ter o papel precioso e ter dons não significa que você está pronto. Significa que você será aprimorado para posteriormente, conscientemente, cumprir o seu chamado. Deus hoje chama homens. Deus hoje chama muitos jovens. Mas muitos fazem como Jonas. Não gostam da missão. Muitos vão contra a voz de Deus. Muitos não querem ser aprimorados. Muitos não querem pregar contra. Pregar contra não é fácil. Você pregar contra o pecado, você confrontar o pecado, você chamar pessoas ao crescimento, você pegar pessoas que estão de malas prontas para o campo missionário e falar assim: irmão, você ainda não está pronto. Venha para a escola dos heróis da fé. Não é disso que nós falamos no Não Tenha Dó de Mim? 1, 2... O 3 está chegando e será surpreendente. Jonas é um livro especial, porque Jonas fala da coragem de um homem cheio de argumentos para desafiar a Deus. Não faça isso. Mas, por hora, para a nossa primeira aula, já está ótimo. Vamos parando por aqui. Tem mais coisa boa vindo por aí, mas para a nossa segunda aula. Quero deixar aqui algumas perguntinhas, você pode responder no nosso e-mail, marcio.cris24@gmail.com. Terei o maior prazer de ler e dar um feedback, ser instrumento de Deus para acrescentar na tua vida. Vou lá, vou ler aqui as perguntinhas, porque ninguém é de fé. Vamos lá. Primeira pergunta. Você já ouviu a voz de Deus mandando você se levantar e assumir seu papel na história? Anotou? Você tem um papel na história, jovem. Segunda pergunta. Você já se sentiu desconfortável ao ouvir a voz de Deus e se pegar completamente acomodado e atrasado quanto ao seu propósito específico? É isso mesmo, às vezes a voz de Deus nos assusta e aí nós estamos atrasados. Responde aí, tá? A terceira e última. Você já fingiu dizendo a todos que não ouviu a voz de Deus, assim ganhando mais tempo e bancando a criança na fé sem nenhuma responsabilidade em sua igreja local? Nossa terceira pergunta. É isso. Foi um grande prazer estar com você. Em breve nós vamos soltar a terceira aula. Eu creio. Jonas, o livro de Jonas, as atitudes equivocadas de Jonas, a ignorância de Jonas
desconheceram o coração de Deus, né? Jonas se revoltou porque Deus perdoou o povo daquela cidade. Que absurdo, hein? Jonas não conhecia completamente a Deus. Mas você vai conhecer e vai crescer muito na presença de Deus. É isso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Até nossa próxima aula. Tchau. Que Deus te abençoe. Amém.